Olha aqui, ó. Que abertura bonita essa, hein? Meus parabéns. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao último programa no último dia do ano, 31 de dezembro de 2022. Estamos felizes por passarmos um ano inteirinho juntos, né? Gente procurando fazer o melhor aí dentro das nossas possibilidades. Aqui ninguém é profissional dessa área da mídia, mas estamos aqui com boa vontade e procurando de alguma forma atender aos pedidos aí, no sentido de fazer um programa ou outro tema, né? Sempre voltado aí de uma forma emblemática da doutrina espírita. Então, dia 31 de dezembro, último programa do ano. Vocês colaborem aí deixando o seu like, compartilhando, deixando o seu feliz ano novo. Isso vai ser muito importante pra gente. E assim, pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Mas ficou bonitinho ali 2023. Essa produção, ela sempre superando, né? Bom dia a todos aqui. Dr. José Nilson, bom dia. Seja bem-vindo. Último dia do ano. Último dia do ano. Então é momento de agradecer, né? Isso. Momento de agradecer e ao mesmo tempo momento de ter esperanças. Legal. Agradecer o passado e ter esperança da beleza desse ano que vai começar, 2003. Então um abraço muito forte em todos vocês. Muito bem. Aqui, o Wilson ao meu lado, feliz ano novo, né? Bom dia e as suas considerações iniciais. Olá amigos, bom dia a todos, um feliz ano novo, né? Véspera de ano novo, como o Caetano falou, o último programa do ano. E nós só temos a agradecer a todos vocês por estarem conosco aí no decorrer desse ano de 2022 e que 2023 seja um ano maravilhoso para todos nós. Muito bem. E lá o nosso amigo, o professor D'Alessandro Rodrigues Santana. Bom dia, eu sou José Nilson, Caetano, Wilson, o Max, o Lindimar e a você que gentilmente ao longo desse ano todo emitindo bons pensamentos para todos nós. Com certeza nós recebemos através dos nossos anjos guardiões. Nosso muito obrigado. Muito bem, muito bem. E você sabe que eu estava lembrando agora da livraria Pingo de Luz, né? Porque o D'Alessandro sempre presenteia a gente com livros, né? E aí eu estava lembrando agora um ano onde a gente tem, entre aspas, uma parceria, um compromisso com a livraria Pingo de Luz, que é um compromisso moral até, né? Pela amizade, a profunda amizade com a dona Lourdes, o Marquinhos, né? Mas o seu Alberto, o Marcelo, toda a família aí da Pingo de Luz, onde o seu Alberto dedicou uma vida toda ali, divulgando a doutrina espírita num pinguinho de luz, né? No Gonzaga. Então, 3284-2060, liga lá, compra um livro, né? Dê de presente, né? Nós tivemos o Natal aí, agora pode ir lá comprar um livro e também presentear aqueles que você admira, gosta, né? Ou então mesmo para crianças, né? É muito importante aí a gente cultivar esse hábito nas crianças da leitura. Mas não basta você dar o livro para ela. É melhor nem dar o livro, mas deixa a criança te ver lendo. A criança vai ver você vários dias lendo assim, ela vai se entusiasmar e você dá o livro. Porque geralmente a gente cobra alguma coisa da qual a gente não faz, né? Não é assim? Mas eu falo, come brócolis, menino, vê se come brócolis. Mas você não come brócolis, pai? É verdade, então eu dou o brócolis aqui que eu vou comer. É assim que a gente, através do exemplo. Bom, Wilson, você trouxe... Hoje é o último dia do programa. Eu vejo que você trouxe uma colinha aí. Eu acho que é importante, eu sempre gosto... Vocês têm facilidade aí para falar sobre o tema e eu preciso pesquisar. Nada. Se eu não pesquisar, eu acho que é importante a gente sempre buscar sobre o tema que a gente vai falar em respeito às pessoas que nos acompanham para que a gente possa trazer coisas que possam acrescentar, né? Mas a doutrina espírita, né? O que ela vai falar para nós sobre ano novo, né? A gente vê ano novo, se juntar com a família, união, perdão. Geralmente no ano novo a gente faz uma análise do ano que passou, dos nossos
acertos dos nossos erros, e a gente procura fazer, geralmente o pessoal fala, né, faz uma listinha do que você quer realizar no próximo ano, põe na geladeira, põe num local onde você possa ler, compara com a listinha do ano passado para ver se você teve êxito naquilo que você idealizou, se realmente você conseguiu realizar os seus objetivos, refaça da melhor maneira possível. Mas a gente não pode esquecer que Jesus, quando esteve entre nós, ele nos trouxe a parábola do semeador. E a parábola do semeador é bem interessante, porque num primeiro momento a gente pode analisar esse semeador como um agricultor imprudente, como um agricultor que estava ali desempenhando a sua função meio jogado ali, porque como é que pode um agricultor, que é um cara preparado, que geralmente tem ali as suas sementes contadas, jogar um pouco de semente num terreno arenoso, outra parte ele joga na parte no meio do pedregulho, outra parte o agricultor vai jogar num local onde sabe que o sol vai torrar ali a semente, ela não vai vingar, e só uma pequena parte daquela semente ele jogou num solo bom. Que raio de agricultor é esse que não aprendeu a plantar? Mas Alírio Cerqueira, nos livros dele, ele traz para nós que, na verdade, ele não é um agricultor imprudente. Esse agricultor é Jesus, que ele trouxe a mensagem para todos, para bons, para as pessoas às vezes que estão com comportamentos equivocados, para todas as pessoas da sociedade. E sabendo ele que cada um de nós tem o livre-arbítrio de deixar que essas sementes eclodam no momento propício, porque no decorrer da nossa existência a gente vai preparar esse nosso solo, que somos nós, espíritos imortais, nos capacitando através de relacionamentos, né? Porque quando falam para Kardec o objetivo da nossa encarnação, os espíritos são enfáticos em falar que o objetivo da encarnação é aprendizado e evolução. E através dessa evolução, desse aprendizado, desse relacionamento que a gente tem em grupo, a gente vai preparando o nosso solo. Então a gente deixa de ser um solo pedregoso, arenoso, para ser um solo fértil. Então a gente vai se capacitando com predicados, com experiências, com dores, com amores, e aí essa semente ela vai se transformando. E Jesus, como um bom agricultor, sabia disso. Então ele não estava preocupado se a semente estava caindo no local errado. Ele sabia que em determinado momento essa semente vai dar belos frutos, como exemplo de Emmanuel, né? O mentor de Chico Xavier, ali como Públio Lentos, que teve a oportunidade ali no encontro com o mestre. Vem agora ou terás muitos séculos de sofrimento. E ele teve que passar pela dor, mas ele lá na frente já sabia no belo Emmanuel que ele ia se transformar. E assim somos nós, como sementes divinas aí, aguardando para eclodir. O livro dos Espíritos que é dividido em 4 livros. O livro 4 tem esse tema, né? Esperanças e consolações, mostrando isso que o Wilson quis recordar para todos nós. Jesus veio mostrar esperança, veio mostrar como Deus é misericordioso. Então, se eu olho este ano, o que eu aprendi desse ano? Não posso ficar preso a o sentimento de culpa, nem posso ficar ansioso, querendo acelerar o processo. O convite amoroso de Jesus é andar, e por isso que ele fala para passar por uma porta estreita, eu tenho que andar e passar pela porta. Ninguém passa por um lugar estreito correndo, né? Ou ficando parado. Então veja como é a importância do tempo na nossa vida, né? Quando a gente sabe respeitar o nosso tempo, a gente consegue também entender o tempo daquele irmão que às vezes o terreno é pedregoso, mas eu sei que um dia esse será um terreno fértil. Legal. Eu estava pensando aqui, falando nesse assunto de mudanças, tem um trecho lá do Evangelho que os Espíritos falam que 2 palavras iam revolucionar, mudar a nossa forma de pensar, que é a reencarnação e o magnetismo, né? Eu queria aproveitar aqui os senhores, o meu lado aqui, o senhor, para falar essa questão da reencarnação, e o D'Alessandro para falar a questão do magnetismo. Podemos? O que o senhor... Porque para ter esperança, né, o porvir, precisamos retornar, né? Novas experiências. Novas experiências. Como está falando hoje do ano velho e o ano novo, normalmente a reencarnação é como se fosse, olha, já passou, agora você vai iniciar novas esperanças, nova oportunidade, novas chances para você avançar na seara do bem, para você ir desenvolvendo as sementeiras do Cristo que está dentro de você. É uma oportunidade fantástica. Então o ano é a mesma coisa. O ano que passou é como se fosse a reencarnação que já passou. Agora o ano que vem é como se fosse a reencarnação que agora você vai ter. E aí é momento de você aproveitar
as oportunidades, não ficar mais olhando o ano que passou, igual nós estamos aqui, não olhamos mais as nossas reencarnações lá atrás, vamos sempre nessa direção. E isto Deus permite a todos. O mês que está começando é como se fosse um mês novo de treinamentos nessa direção do Cristo. O dia que está começando é como se fosse um momento novo. Você vê aí a natureza toda é assim. O sol abre de manhã, aquilo é como se vai começar um dia novo. Aí vai ter o tempo já escurecendo, vem a noite, e de novo começa. Então essa reencarnação é como se fosse sempre um caminho da evolução, é o nascer de cada dia, é o nascer de cada mês, é o nascer de cada ano, e a gente tem que olhar para o futuro, e olhar para o futuro para não perder a estrada é ir na direção do ponto que Jesus está apontando. Jesus é o farol. Então a doutrina espírita diz, olha, vai nessa direção do farol, que você vai chegar no porto seguro, se você for nessa direção. O Espiritismo aponta nessa direção, por isso que o Espiritismo é a terceira revelação, porque está revelando lá o que Jesus veio para relembrar para as pessoas. Então a reencarnação é uma lei do universo, é uma lei do universo, e feliz de quem já compreendeu. Então quando eu vejo doutrinas, às vezes espiritualistas, como temos muitas, que não admite a existência da reencarnação, não admite por discussões no concílio, porque a reencarnação, por exemplo, no cristianismo, foi a partir do ano do ano 535, foi? Acho que é 350. 350, foi no concílio de Nicéia, que foi decidido lá que a reencarnação não existia, foi decidido no concílio e perdeu por um voto. Então a decisão humana, pelas interpretações das pessoas ali, o rei obrigou praticamente aquela decisão. Isso daí trouxe um transtorno imenso para a sociedade, porque se é a reencarnação, como é que nós vamos entender a evolução, como é que nós vamos entender as provas, as expiações, como é que nós vamos entender os gênios, entender as crianças prodígios? Não tem possibilidade sem esse entendimento. O entendimento de uma pessoa ter tanta facilidade, outra tanta dificuldade. A reencarnação vai ser instrumento de estudo, não é só da religião, das filosofias e das ciências. Não digo mais nem do futuro, já do presente. Tá bom, então, Alessandro, quanto ao magnetismo aí... O magnetismo, indo na linha do Sr. José Nilson, Jesus já mostra isso, né? Vós sois deuses, quando ali vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, dando essa dica de que ao fluido cósmico universal, Deus é que cria, todos nós somos co-criadores. Ou seja, trabalhamos ao lado do Pai. Por isso o convite amoroso de Jesus, meu Pai e eu trabalhamos até agora. E o senhor Allan Kardec, na belíssima obra Gênesis, no capítulo 14, vai falar sobre essa característica de nós como filhos de Deus, ou seja, espírito imortais, manipularmos o fluido cósmico universal. Então quem está nos acompanhando, se quiser pegar a obra em casa, a obra Gênesis capítulo 14, ele vai até falar o tema fotografia do pensamento. Por que uma fotografia? Porque é o que existia para o pedagogo, o senhor Allan Kardec, né? Hoje ele falaria um filme, né? Dos nossos pensamentos. Pois bem, e aí então ele vai dar até esse exemplo. Se uma pessoa acorda pensando em matar outro ser, espíritos que estão ali veem já a ação da cena e incentiva a pessoa a realizar, né? Sempre a decisão final é nossa. Então quando você fala o magnetismo, é algo realmente hoje debruçado pela ciência. E existe uma cadeira chamada biomagnetismo no campo da física e da biologia. As nossas pesquisas ainda são muito retrógradas, porque não há muito investimento nessa área. O investimento maior é na parte da física nuclear, né, que o magnetismo é uma das forças da natureza, mas quem sabe no futuro a gente pare e reflita mais sobre os nossos pensamentos, já que cada vez mais a psiquiatria, a psicologia chama o convite às reflexões sobre a importância dos pensamentos em nossas células, em nossas vidas, né? Mas o senhor Kardec realmente tem essa nobre tarefa de poucos instrumentos da sua época, né? Século XIX, já chama a atenção algo que Jesus fala lá atrás.
vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Muito bem, muito bem. Você está gostando? Compartilhe, dê o seu joinha, dê o seu like pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Nosso último programa do ano. A gente aqui fica muito, né, agradecido por vocês nos acompanharem. Tem pessoas que, assim, nos acompanham todos os sábados, estão com a gente, né? Então a gente sempre fica muito feliz e nós contamos com você nesse próximo ano. A tendência da gente sempre é trazer uma inovação, uma melhora, mas o intuito maior é divulgar a doutrina espírita, esse conhecimento que nos auxilia muito a viver melhor e viver feliz dentro das nossas possibilidades, das circunstâncias que vivemos, né? E nesse último dia do ano, nada mais justo que fazermos as nossas reflexões. É o balanço, né, doutor Nilson? Fazer o balanço. Para que esse balanço? Para ver o que você teve que não foi muito produtivo e aquilo que você pode produzir dentro de si, né? As mudanças que são necessárias. Porque a doutrina espírita, ela fala muito do nosso interior, né? Dos nossos sentimentos, do nosso temperamento, às vezes o orgulho, a vaidade, né? Isso são situações que nos encontramos onde nos leva a enaltecer o nosso ego, e isso aí não traz nada de bom para a gente. Na realidade, nós estamos aqui para combater isso. Então, é a simplicidade, a humildade, né? É isso que vai fazer com que a gente faça essa reflexão. Então, o convite é esse. Doutor Nilson, o senhor faz as suas reflexões aí também no último dia do ano? Como é que... Olha, é sempre bom fazer reflexão. Reflexão é bom. O que é ruim quando as pessoas se arrependem e fica cheio de remorso, de culpa ali. A reflexão é bom, o arrependimento ainda é bom, mas não para ele ficar preso no arrependimento. Ele ir na direção sempre do futuro. Então dizer, bom, eu errei, não vou errar mais, vou ir nessa direção do bem. Então isso é muito importante que vá nessa direção, porque essa direção do futuro é muito importante. Então você sempre se encha de esperança e lembre sempre da frase do Cristo: o que eu faço, qualquer um pode fazer e muito mais. Olha o potencial que você tem. Ao mesmo tempo, se policie para você não se envaidecer, porque a vaidade faz se perder. Então, quando você fizer alguma coisa boa, que com certeza você faz, você lembre assim: eu fiz isto, mas eu fui ajudado espiritualmente. Isso é bom para você não ficar muito orgulhoso. Você fez, você foi ajudado. Se não fosse ajudado, seria mais difícil. É muito importante isso. E muito importante aquela frase que eu sempre repito aqui, do Chico, quando ele vai para o programa lá, Pinga Fogo, que pega uma fama imensa, que as pessoas começam a dizer: Chico, você tem cuidado para você não se perder. E o Chico disse: não tem, para você não cair. O Chico disse: não tem perigo. E a pessoa insiste, ele diz que não tem perigo, e a pessoa diz: mas se todo médio pode cair, por que você não pode cair? O Chico disse: porque eu nunca me levantei, por isso que eu não posso cair. Então, nas tuas reflexões, tenha cuidado disso. Não queira ser mais do que você é, para você não cair, ou seja, não fique com salto alto, porque até a mulher que tem prática de salto, os homens já nem tem, mas as mulheres têm salto alto, se o salto for alto demais, ela vai ficar na ponta do dedo, ela cai fácil. Então o salto alto é perigoso. Então não queira ser mais do que você é, mas ao mesmo tempo tenha a simplicidade e saber que seu potencial é imenso, porque você tem a essência divina dentro de você. Isso é importante dessa reflexão. O Alexandre, estou vendo aberto um livro ali. Então, é o Livro dos Espíritos, porque certo. No Livro dos Espíritos tem um convite de Santo Agostinho para todos nós. Porque quando Kardec pergunta qual é o meio prático, ou seja, é prático, não é teórico, e mais eficaz é diferente de eficiente, para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. O mal está em mim, momentaneamente. Resposta: um sábio da antiguidade vos disse:
conhece a ti mesmo. Mas Kardec é persistente, ele fala: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? E aí Santo Agostinho ensina para a gente aqui o processo da meditação. Então ele vai dizer, o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Então nós viemos ao planeta Terra para melhorarmos não só intelectualmente, mas a tarefa que Jesus veio nos mostrar. São as leis morais, evoluirmos moralmente. Então eu acredito que Santo Agostinho nos ensinou aqui um processo de ele enxergava como terminava o dia dele, mas nós podemos pegar essa metodologia de Santo Agostinho e olhar para o nosso ano. Poxa, o que diante do ano eu cresci? Passei por uma aprovação, às vezes uma expiação. Será que eu passei pela aprovação e fui aprovado? Ou será que eu passei pela aprovação e como um estudante assim, meio assim rebelde, eu fui assim, perdi a oportunidade, mas surgirá lá na frente. Então eu acho que serve para todos nós, quem tiver com o Livro dos Espíritos em casa, é a questão 919A, que nos estimula a nós olharmos, como falou o Sr. José Nilson, como espíritos imortais, com amor, com muita mansidão, com muita resignação e não com sentimentos às vezes de culpa, né, ou mesmo soberba. Não posso nem ser muito exigente comigo, nem muito menos negligente comigo, e sim uma pessoa recebendo o convite amoroso de Jesus do dever. Isso. A gente pode trazer também como reflexão para essa virada de ano aí, mas é uma reflexão que a gente não tenha só nesse período, né? Eu acho que é importante essas reflexões durante todo o ano aí, toda a nossa existência. É sempre importante a gente estar promovendo a nossa reforma íntima para a gente a cada dia estar mudando, mas mudando para melhor, né? E aí eu lembro da parábola da porta estreita, que a gente pode trazer para a nossa vida, porque a gente sempre tem dois caminhos, né? Vamos falar assim, tem vários, mas a gente pode citar dois caminhos, e hoje a gente vê assim uma sociedade, a juventude muito voltado para as coisas transitórias, porque é material, porque é ter, né? Hoje aí a gente ouve muito na mídia falar que o jovem tem que ficar rico, né, antes dos 30 anos, que nem você já citou algumas vezes aqui no programa, né? E aí o jovem que não consegue fazer isso se sente frustrado, né? A gente vê, conversando com alguns psicólogos, muitos jovens que vão conversar porque se sentem incapazes, porque se sentem menores, porque não conseguiram atingir o sucesso, a glória, um cargo de diretoria, já uma alta poder aquisitivo antes dos 30. Então se joga uma grande responsabilidade hoje, como se fosse fácil você desenvolver um projeto, enriquecer, como se fosse algo simples. E essas duas portas que a gente vê nessa parábola, a gente pode tomar como entendimento, então, como as coisas materiais, transitórias, e a outra porta, que é a mais estreita que se fala, que são das coisas que vão perseverar, que nós vamos levar para o outro lado, que são o desenvolvimento das nossas virtudes. Mas na maior parte das vezes, nós estamos preocupados em passar pela porta larga, né, dos prazeres, das coisas materiais. Não que isso não seja importante, sim, é importante para nós porque nós estamos encarnados, estamos num corpo físico, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa se alimentar, e para isso a gente precisa trabalhar. Mas a gente não pode deixar que essas coisas materiais se tornem mais importantes porque elas são transitórias, do que as coisas que vão ficar. Então, na doutrina espírita, já fala para nós, espíritas, amai-vos e instruí-vos, para a gente buscar se desenvolver na parte da caridade, na parte do amor, né? Naquela bela oração de Paulo, né? O amor, falando sobre que o amor é paciente, o amor é prudente, né? O amor tudo faz, o amor tudo tolera. Então, nos chamando a essa reflexão do amor. E em segundo, o instruir, buscar a instrução, porque através da instrução junto com o amor a gente vai conseguir um nível de desenvolvimento melhor. Então, essas duas portas para a gente analisar aí nessa transição de um ano de 22 para 23, qual a porta que eu estou escolhendo e qual a porta que eu quero passar, qual é a porta que eu quero transitar no decorrer, não do ano de 23 só, mas no decorrer do futuro, da minha existência daqui para frente. Bacana, né? O Wilson estava falando, eu estava lembrando aqui, às vezes tem situações na nossa vida que você tem, todas as vezes você tem condições de alguma forma ajudar alguém. Sempre você tem condições de ajudar. E às vezes você tem muitas condições de ajudar e você não aproveita a oportunidade de ajudar. Fica esperando, aguardando alguma coisa, né? E esses dias eu tive uma situação muito interessante.
uma família e eu pude ajudar de alguma forma. Para mim não era nada. Para mim não era nada aquilo. Mas para a família era de alto significado. Mas de alto significado. Mas eu não tinha a ideia de que isso era tão importante para eles. E para mim não era nada. As pessoas, porque às vezes a gente tem às vezes hábito de valorizar as coisas, principalmente coisas materiais, né? Então assim, essa questão de fazer o bem, lógico que você não está esperando troca nenhuma, recompensa nenhuma. Você está fazendo porque está dentro das suas possibilidades e você pode fazer. Mas a gente perde muito tempo não fazendo, vivendo a vida. Às vezes a gente tem umas ideias infelizes. Às vezes tem uma música, deixa a vida me levar. Não deixa a vida te levar. Você que conduz a tua vida. Você que dá a dinâmica da tua vida. E a gente entra naquela e perde oportunidades de ajudar as pessoas. E a doutrina espírita, ela tem uma riqueza de informações que dá para ajudar muita gente, né? Dá para confortar, dá para consolar, dá para esclarecer, né? Dá para você elucidar, ilustrar, por conta que a gente tem muita informação, mas muita informação. Então, às vezes a gente perde oportunidade no dia a dia. E se a gente, no dia a dia, fosse percebendo todas as oportunidades que passaram por nós e nós perdemos, no final do ano a contabilidade fica grande. Então, a todo instante, eu me recordo quando o Chico tinha pressa, tinha algum a fazer e ele passava da onde estava tendo a oportunidade dele ajudar, passava, volta de novo lá, o Emmanuel falava, volta lá e aproveita essa oportunidade. Então, a Joana de Anjos fala assim, que o mundo foi feito para você. Tá tudo aí para você mudar, para você fazer as mudanças, as transformações. Deus fez tudo direitinho para você. É como se fosse para cada um de nós. Então, eu percebi que numa atitude boba, mas de alto significado para uma família. Então, isso acontece diariamente, né? Então, o que eu venho aprendendo ao longo da vida, porque a doutrina espírita vem falando da caridade, da possibilidade de você ajudar o seu próximo, não esperar recompensa, fazer o bem, não importa quem. Tudo isso vai fazer com que o mundo em sua volta tenha um outro olhar, né? Né, Zé Nilson? Então, é assim, eu fico preocupado que eu passo um dia e eu não consegui fazer nada assim que desse uma satisfação para a alma, né? Porque a melhor coisa é a satisfação da alma, quando você se emociona, você tem compaixão, isso é o alimento da alma, né? Então, eu fico preocupado quando eu passo um dia, eu falo, opa, pera um pouquinho só, eu não posso ter esse conhecimento, não está tendo condições de confortar, consolar alguém, né? Fala, doutor Nilson. Esse negócio de passar o dia sem fazer alguma coisa, né? Isso é ruim. O Santo Agostinho chama a atenção disso, mas às vezes eu aconselho assim. Aconselho por sabedoria que aprendi já desses espíritos. Não é a sabedoria minha, a sabedoria que eu aprendi deles. Você terminou o dia, está no fim do dia, você olha, não fez nada, assim que pelo menos que você está achando que nada para alguém, às vezes você fez e não sabe, às vezes um bom dia que você deu, nem percebeu que aquilo foi importante para quem ouviu, mas você às vezes está ali e você acha que não fez nada. Eu digo, você não termine seu dia sem fazer nada, então você faça uma prece bem sentida para uma pessoa que você às vezes não gosta, ou você não é muito simpático, não é? Faça uma prece pedindo para aquele filho de Deus que é seu irmão, porque você também é filho de Deus, para que ele, se ele está errando, para ele começar a tomar consciência, começar a tomar o caminho do bem, para ele ser feliz, mas sobretudo fazer os outros felizes, para que ele se afaste do caminho da maldade, da ruindade, pelo menos o que você pensa, mas faça uma prece de coração pedindo por aquela pessoa, mas não termine seu dia sem fazer o bem, nem que seja na hora de dormir, faça uma prece para alguém que você não gosta,
para você fazer isto. Porque eu tenho a impressão que se a pessoa for treinando isto, pelo menos uma vez assim à noite, já na hora de dormir, você imagina, o dia tem 365 dias, o ano. Agora imagine ele fizer isso 30, 40 anos, a quantidade de bem que ele vai fazer. E é um bem que parece insignificante, mas é muito significante. Às vezes você fazer uma prece só, ele pensa que aquilo não vai atingir e vai atingir. E todo o bem que você fizer, você será atingido em cheio com aquilo. Segundo Jesus, será centuplicado. Todo o bem que você fizer será centuplicado. Então nós nem podemos imaginar isto, o que é centuplicar isto. Então, essa ociosidade é uma visão de espírito imperfeito, né? Porque, questão 564. Entre os espíritos há os que são ociosos. Então o Kardec está generalizando. Eu posso estar desencarnado e ficar paradão lá do outro lado, não querer trabalhar na colônia, como mostra o senhor André Luiz no livro Nosso Lar. Ou que não se ocupam com alguma coisa útil, foi o senhor José Nilson chamando a atenção, faça alguma coisa útil, útil ao trabalhar no bem. Olha lá, sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente há como entre os homens os que não vivem senão para si mesmo, mas essa ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de avançar lhes faz experimentar a necessidade da atividade, eles são felizes em poder se tornar úteis. Então, que hoje a psicologia chama a atenção, que o Wilson falou, olha quanto jovem no vazio existencial. O que adianta crescer tanto por fora, materialmente falando, se esqueceu de crescer por dentro? Pode crescer por fora, mas o fora é uma consequência do dentro. Por isso que Jesus vai dizer, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Se eu estiver na minha missão ser milionário, eu vou ser milionário, mas o milionário consciente, né, que aquele dinheiro, né, não vai só me satisfazer, mas todos da empresa. Então olha só aqui essa resposta do ano de 1857, o André Luiz mostra no livro dele, Nosso Lar, aquela mãe, há 20 anos desencarnado, querendo ajudar os filhos, e não vem na Terra para ajudar os filhos, porque ela não ajuda ninguém na colônia espiritual, começando por ela mesma. Só reclamava dos trabalhos. Então fica aí uma reflexão para todos nós a questão da ociosidade. E Emmanuel traz uma frase muito interessante, porque muitas vezes a gente reclama que no nosso caminho só tem pedras e às vezes as pessoas com quem a gente se relaciona não nos entende e causam muitos problemas. Mas ele fala que a maior parte das pessoas que estão no nosso caminho, às vezes elas nos machucam mais por ignorância do que por maldade, porque geralmente as atitudes que a gente toma no decorrer da nossa existência, a gente tem certeza que aquilo ali é assertiva daquele momento. A gente depois lá na frente, refletindo, pode até ver que a gente chegar à conclusão que a gente se equivocou, mas naquele momento é o que eu acho que é certo, e como é certo, então eu estou fazendo, e aí a gente se melindra, porque em determinado momento comportamentos de outras pessoas nos atingem e aí a gente joga as coisas para o alto. Todos nós já fizemos isso e continuamos fazendo. Então a gente tem que entender nessa fala de Emmanuel que cada um age querendo o melhor para si. A gente ainda está nessa fase de não pensar muito no outro. A gente ainda não compreendeu, né, que como fala lá André Luiz, o bem só é bom quando é bom para todos. A gente ainda procura muito bem para nós e para os nossos. Então nesse período de reflexão, né, da reforma íntima, a gente tem que começar a entender que assim como eu erro, que assim como eu tenho ainda muitas escolhas egóicas, o outro também tem. E aí eu preciso ver isso de uma forma mais abrangente, de uma forma mais calma. E aí eu tenho que propiciar para que esse outro ele possa ter a oportunidade no convívio conosco. Aí nesse texto ele vai falando a seguir, que mesmo aquele que te fere, ao passar por ele, sorria, porque isso é uma forma de você quebrar aquele mal, aquela dor que você sente por ele, né? Aquela antipatia. É importante para que a gente não permita que as raízes dos vícios, as raízes às vezes de uma dor, ela criem força dentro de ti. Então ele vai caminhando a nós a mudança de transformação, a mudança no olhar do próximo, a olhar para o outro como eu quero, né? Que aí é o verdadeiro mandamento de Deus, né? De Jesus. Ama teu próximo como a ti mesmo, né? Ele vai trazer para nós. Muito bem, doutor Nilson, último programa do ano. Nós não temos novidade o ano que vem, será? Não é? Patrocinador novo, tomara, né? Sempre tem. Eu lembrei ele falando que a pessoa às vezes fica do outro lado
Também de acordo com o que Ociosa. ele sabe. Eu lembro do Cornélio Pires contando de um camarada que desencarnou, e ele estava no deserto, deitado lá de braço aberto, e o Cornélio perguntou: o que está fazendo aí? Ele disse que eu ia para o céu, o que eu encontrei foi isso, eu acho que aqui é o céu, estava lá deitado no deserto. Ele falou: não levanta que aí é deserto, aí não é o céu não. E o camarada estava lá, é o raciocínio dele, ele estava lá deitado de braço aberto no deserto, você veja. Dentro do mundinho dele. Não, e provavelmente cresce, porque o nosso olhar, nós temos um olhar limitado por causa do corpo físico. Quando você desencarna, o seu perispírito tem uma capacidade maior, a não ser quando o camarada está tão atrapalhado que a frequência dele fica toda atrapalhada e passada pela frequência dele. Mas normalmente uma pessoa comum, ele olha, como o André Luiz diz, ele olha para a Lua, ele vê a beleza que ele não vê, então, porque ele vê as montanhas, as crateras da Lua, ele tem um olhar. O olhar agora para o Sol é diferente, o olhar dele. O olhar para o planeta inteiro é diferente, que agora ele enxerga com uma capacidade que até então ele não enxergava. Então isso deve ser uma beleza imensa para quem está no caminho do bem, mas deve ser atordoado para quem está no caminho do mal. Então ele fica, o espírito muito atrasado, a frequência dele de visão fica pequena, porque ele está muito atrasado. Por isso que os espíritos atrasados não vê quem está mais adiantado, que ele está numa frequência que não vê o outro que está na outra frequência. Consegue, né? E às vezes até escutar, ele escuta com deficiência, porque ele também ainda escuta mais pedaços, porque a frequência da audição é diferente da visão. A outra é mais, essa vai ficar mais longa. E o cheiro mais longo ainda, e o tato mais longo ainda, por isso que o tato é o primeiro sentido primitivo que vai dar origem aos outros sentidos. Então o espírito vai ficar do outro lado de acordo com o que ele é. Então do outro lado o espírito também vai refletir, puxa, então só a próxima encarnação, mas tem espírito que olha, diz, bom, é a outra próxima encarnação que eu vou fazer o teste, mas eu já posso aproveitar o dia que está se apresentando para mim hoje. Posso começar esse momento que está. Então, todo momento é o momento dele poder avançar. Aquilo que você falou, nascer novo. Está nascendo novo, então pode nascer de novo. Aqui encarnado e pode nascer de novo desencarnado. É só olhar o exemplo do André Luiz. André Luiz, quando passa para o outro lado, que tomou consciência, olha os saltos imensos que ele dá, o espírito dele, na hora que tomou consciência. Então nós precisamos tomar consciência nesta encarnação e parar de milindres, né, como as pessoas dizem, parar de mimimi, aí, com a expressão que usa muito, parar de reclamar e aproveitar a oportunidade que a vida está dando. Está dando a oportunidade, aproveita. Aproveita, está junto de alguém, aproveita aquele momento, está junto do animal, como é o nosso amigo aí, que é amiguinho dos animais. Aproveita agora os animais ali que está junto, né, junto da natureza, vai aproveitando cada oportunidade que a vida vai lhe dando. E a vida dá oportunidade sem parar para todos nós. Nós não podemos perder essa chance imensa. Falar nisso, tem alguma coisa aí, Alessandro? Eu ia só para reforçar o que o senhor José Nilson está chamando a atenção, é a questão 975. Ó. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Vou ler só um trechinho da resposta. Os espíritos inferiores. Então, quando eles estão do outro lado, será que ele vê a alegria, né, dos que fizeram bem? Ó? A resposta dele, ó, o espírito errante não tem mais o véu. Está como saído do nevoeiro e vê o que o afasta da felicidade. E então sofre mais porque compreende quanto é culpado, para ele não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. Então, por isso que é importante, quando a gente está fazendo propondo a todos nós esse último dia do ano, fazer essa reflexão. Puxa, para que eu estou guardando mágoa de um parente que no último nosso encontro, ele infelizmente quis trazer uma verdade, mas sem um amor, porque o casal amor e verdade estão casados, não ouvi disquite não. Então quando eu levar a verdade, eu sempre levo com amor. Às vezes tem pessoas, como é o meu caso, que quer levar a verdade, mas esquece do amor. Não pode, aí não é a verdade, é a pseudo-verdade. E às vezes a gente guarda mágoa, né? Então são nesses momentos que
que eu paro, olho para o ano, puxa, eu devo pedir perdão amanhã, começando o ano como propôs o Wilson, mais leve, mais suave, que é a mensagem de Jesus, né? Então eu tenho chance, eu não preciso desencarnar. Olha o André Luiz chamando a atenção que na adolescência ele colocou lenha na fogueira equivocada do pai dele. Então o pai dele recebeu Silveira com uma promissória e ele estava lá como adolescente, não foi convidado na conversa, mas incentivou o pai a não perdoar o Silveira. E quando volta a colônia espiritual nosso lar, ele vê de longe o Silveira muito feliz, trabalhando, e a irmã Narcisa, porque ele conta o caso para a irmã Narcisa, e a irmã Narcisa vai lá pedir perdão para o Silveira, né? Está tendo essa chance porque ele é um grande trabalhador, você às vezes não vai vê-lo tão cedo. E aí o Silveira até agradece o pai dele, do senhor André Luiz, por ter proporcionando ele perder coisas materiais, mas conquistado questões espirituais. Então fica como o nosso balanço aí. O que a gente ganhou moralmente nesse ano que está saindo 2022? Né? Será que a gente só cresceu no lado material e esqueceu que somos filhas e filhos de Deus? A gente acaba até refletindo aqui, né? Fazendo uma reflexão, né, Wilson? O programa está fazendo a gente fazer essa reflexão que é tão importante, né? Esse balanço geral. Vocês que nos acompanham aí pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, não deixe também de participar das... vai falar agora da caneca. Tá bom, caneca. Vamos lá para a caneca. Eu ia falar outra coisa. 991-387432. É através dessa forma aí de vender caneca que nós nos sustentamos aqui no programa. E também lá o Luiz Monteiro de Barros, do Centro Espírita. Então, 991-387432. Quem tiver interesse, puder nos ajudar, colaborar, compre uma caneca e dê de presente. Tá bom? Tem mais alguma coisa? Não? Não? Não. O que eu ia falar mesmo agora? Eu ia falar alguma coisa agora. Eu ia falar do alemão, não era? Do alemão? Não, isso é bobo. Ia falar coisa séria. Bom, vamos voltando aqui no programa, nesse encerramento de ano, último dia do ano. Vamos então, eu acho que... Tem mais alguma coisa para ler, Danilson? Não, aqui na parte... O Wilson me botou numa saia justa aqui, o alemão. Tava Tava bem na ponta da língua aqui, aí pá, cortaram. Para quem não sabe, o alemão a gente está brincando aqui é o Alzheimer. É o Alzheimer, né? Todos nós somos acometidos aí de esquecimentos de vez em quando, faz parte aí da nossa vida, da nossa rotina. Só queria lembrar aqui como uma reflexão para ano novo, a gente rever nossos comportamentos e hábitos alimentares e no tratamento com a natureza e com os animais. Então, muitas pessoas aí que a gente vê ainda que ainda não despertaram para tratar os animais da maneira correta, com bastante carinho, né? Vendo eles realmente como espíritos em evolução que foram colocados no nosso caminho para que a gente pudesse orientá-los e ajudá-los, assim como quando a gente ora para o nosso anjo da guarda, porque Emmanuel fala que os animais nos veem como nós vemos os nossos anjos da guarda. Então, para eles, nós somos deuses, porque nós os alimentamos e nós os cuidamos. Quando a gente tem atos equivocados, que a gente pode infligir dor para eles, né, privação de alimento, de água, a gente está sendo desrespeitoso com a criação, desrespeitoso com Jesus, que espera que nós possamos ser seus braços no atendimento a esses irmãos menores. Então, que a gente possa aí nesse ano novo aí que está entrando, refletir sobre o nosso verdadeiro papel como dentro no planeta Terra, nesse ecossistema, dos espíritos mais evoluídos aqui. E como espíritos mais evoluídos é a locomotiva ali que tem um motor forte, a gente tem por obrigação puxar, amparar e ajudar todos os vagões que vêm atrás de nós, né, nessa evolução. E lembrando que os animais também são espíritos em evolução, assim como nós. Nós já estagiamos no reino mineral, vegetal, e hoje nós estamos no reino animal na condição de homens. E eles também um dia chegarão a nós e precisam do nosso auxílio. Então, que a gente possa refletir sobre o nosso papel na sociedade, no auxílio dos nossos irmãos menores. E aproveitando, né, Wilson, hoje dia 31, amanhã vai ter lá o estudo? Sim, nós tivemos o de Natal e amanhã continuamos a ter. Vamos ter o estudo e o Evangelho dos Animais. Então fala direitinho, às 8 horas, né? Então às 8 horas a gente tem o estudo do livro Gênese da Alma, de Caibar Schutel, né? E às 9 horas, como está aí o post aparecendo, a gente tem assistência espiritual para os animais. Então, se você quiser, leva o seu cachorrinho, seu gatinho, seu animal de estimação junto com você, vai tomar um passe. Sempre tem uma palestra
com um tema voltado à espiritualidade dos animais. No Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, na Rua Silva Jardim, número 1, 9 horas da manhã. Você, tem live ou não tem mais live? Não, mas a gente transmite todo domingo ao vivo pelo Facebook do Luiz Monteiro de Barros. Tá bom. Então, domingo, 8 horas, depois Estudo. 9 horas. Isso. Tá bom? E também eu queria divulgar aqui o canal do José Nilson Nunes Freire. Você vai encontrar lá vários departamentos desse canal, vamos assim dizer, desde o Evangelho de João, né? O evangelista. Nós vamos ter o que mais, doutor Nilson? O princípio inteligente das... Diário do Médico Espírita. Diário. Aliás, o senhor faz tempo que não conta nenhum caso aqui do Chico. Hoje é o último dia do ano, hein? Vamos ver, em homenagem ao Chico aí, vamos ver se o senhor tira algum coelho da cartola. Coelho é o Wilson, e o senhor tira algum coelho da cartola. Aí o senhor também está fazendo o Diário de um Médico Espírita. Fala aí para mim. O princípio inteligente das plantas e o Ato dos Apóstolos, do Lucas, e a mediunidade. E o princípio e o corpo dimensional dos animais, que eu já fiz alguns capítulos, tem alguns para fazer, mas eu já fiz e... Tá tudo lá no seu canal. Tá no canal, isso aí. Então, e na quarta-feira ele tem um grupo de forma presencial lá no Luiz Monteiro, onde eles estudam a obra O Consolador. Às 20 horas. Às 20 horas. E nós aqui temos um estudo também do Consolador às 20h30, só que pela internet, né? Você pode ir lá com o Janilson, aí depois vai com a gente, para conferir se o que eles estão estudando tá igual a gente, né, Janilson? Não é isso? Então você vai lá, e quem quiser ir de forma presencial, vai lá no Luiz Monteiro, Rua Silva Jardim número 1, tá bom? E quem quiser de forma online, aí, pelas mídias sociais, o Facebook, quarta-feira de 15 em 15 dias pelo Facebook, tá bom? Eu queria também agradecer ao projeto Criando Asas, que levou lá levaram as crianças para tocar violão no Centro Espírita 25 de dezembro, né, D'Alessandro? E elas fizeram uma apresentação maravilhosa, né? Agradecer a toda a equipe aí do Criando Asas, que fez uma festa de encerramento belíssima. Agradecer a Ana Brantes também, que fez uma festa belíssima também para as crianças do domingo, né? Então, o Luiz Monteiro deve ter por volta de 150 crianças ali sendo amparada, assistida, todos os dias, até aos domingos tem atividade para as crianças, né? E a Ana montou agora, a Ana Brantes, um coral. E ela falou que está precisando de voz masculina. Eu me candidatei. O senhor é bom de cantar? Não, minha voz parece um pouco uma taboca rachada, então não é bom eu ir. Não, eu tenho uma voz boa, mas eu cantando eu sou péssimo, viu, D'Alessandro? Eu reconheço isso. Mas tem uma professora lá, uma coralista profissional, quem sabe, quem quiser. Quem gosta de cantar, quer participar do coral, domingo, 2h30 da tarde, tá bom? Como é que tá o nosso tempo aí, Wilson? Tá acabando? Tá acabando. Acabando a produção? Acho que tá acabando. 5 minutos, a produção falou 5 minutos, olha. 5 minutos para acabar o ano. Doutor Nilson, vamos fazer a nossa despedida nesse último programa. Eu agradeço a todos vocês que vêm aqui de uma forma religiosa, no sentido de não faltar, sempre um ou outro, às vezes tem algum probleminha, mas sempre um cobrindo o outro para poder a gente ser fiel aí ao programa e não deixar passar nenhum sábado sem que aconteça o programa nas redes da caridade. Então, eu gostaria de a gente fazer a despedida de final de ano, né? Eu vou começar pelos mais velhos, assim, os mais experientes. Não é o cabelo branco, porque eu estou ganhando o senhor. Eu acho que são as ações aí, muitos problemas, dificuldades, ele ficou branco do senhor. Eu acho que é a homeopatia dele que deixa... Esperto é o Wilson que o Wilson já passou a navalha. Nem nascer cabelo branco. Esse aí é esperto demais. Então, olha, a pessoa lembrar o que passou, agradeça tudo. Até coisa ruim, uma altura dessa, eu agradeço até as coisas ruins que acontecem, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Nós podemos aprender muito. Como você falou, para as pessoas aprender até coisa ruim. O Chico, lá do Padre Matorzinho, você que falou do caso,
O padre Matosinho, todo o livro que o Chico lançava, ele fazia um sermão contra. Quando o Emmanuel chega e diz: Chico, o padre de Matosinho acabou de desencarnar, faça o favor de fazer uma prece sentida para ele. Ele falou: mas ele me criticava em tudo. Ele disse: pois é, ele foi seu grande benfeitor, porque você se esforçava para errar menos. A crítica dele foi muito boa para você. Então, quando aconteceu coisas ruins, agradeça a Deus, que com certeza por trás dessas coisas ruins está grande aprendizado. Agradeça a Deus, não fique lamentando e vamos para frente. Tenha certeza que neste ano que vem você poderá ser um trabalhador do Cristo. Acredite nisso, se esforce e vá nessa direção. Que Deus lhe guarde e lhe dê força para você realmente ser um trabalhador do Cristo. Muito bem. D'Alessandro, então, vamos ao final de ano. Agradeço o carinho de vocês, sempre palavras sábias trazidas por vocês, as vibrações de muito amor trazidas pelos webs telespectadores, e que possamos ouvir a voz dúcida do Mestre Jesus, sempre a nos convidar, aqueles que estão cansados e oprimidos, e pegar o seu jugo, pois o jugo dele é leve e o fardo é suave. Que possamos seguir os passos luminosos do Mestre Jesus. Muita paz. Muito bem. Wilson. Tema do programa, né? Plantar, semear e crescer. Então, que a gente possa realmente realizar isso nesse próximo ano aí. Plantar através de atitudes, semear no dia a dia, né? Através da compreensão, através da caridade, porque lá na frente a gente vai crescer e vai colher. Então, que a gente possa ter aí escolhas assertivas, né? Para promover a nossa reforma íntima da melhor maneira possível. Um bom 2023 para todos. Muito bem. Pessoal, então estamos finalizando o último programa do ano. Para nós é uma alegria muito grande ter contado com vocês durante esse ano inteirinho. Sempre procuramos fazer da melhor forma possível para que a doutrina espírita seja projetada, divulgada e nós venhamos nos beneficiar com esse conhecimento que vem nos relembrar Jesus nos seus ensinamentos. Que a gente tenha a sabedoria de vida, de segui-lo, né? E de muita gratidão, né? Principalmente ao professor emérito aí, Allan Kardec, que veio trazer para todos nós essa doutrina fantástica, para que ela que é libertadora, para todos nós absorvermos esse conhecimento e utilizarmos esse conhecimento na nossa vida. Que a gente tenha um 2023 com bastante fervor, com bastante luta, dignidade, com muita esperança e jamais desanimar, porque a gente, ao nosso lado, sempre se encontra pessoas, quer no mundo espiritual, no mundo físico, sempre prontas a nos ajudar. Fiquem com Deus, até o ano que vem e um grande abraço.